Veja em 1 Timóteo, capítulo 4, o que diz. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então nós vemos no início que o Espírito Santo, ele expressamente nos advertia que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos de demônio, a espíritos enganadores. E é o que nós temos visto. Mas nós temos que estar atento. Conhecendo a verdade de Deus, nós temos que rejeitar estas heresias. Nós temos que vigiar, porque a palavra de Deus diz em 1 João 4, se não me engano, 4. Isso. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Nós temos que ter o discernimento de espírito para saber qual espírito que está falando na boca de alguém. E aí Deus me trouxe à memória o caso de Paulo, quando ele ia com Silas, Timóteo, e eles estavam indo à oração, e aí uma certa jovem disse para ele: vejo que estes homens que sempre passam por nós são santos homens de Deus. Falou isto a primeira vez, Paulo não discerniu na primeira vez, mas aquilo o deixou intrigado, preocupado, e ele atento também. Aí, de repente, ele volta e passa, e aquela mulher fala a mesma coisa. E ele teve o discernimento que aquilo ali era um espírito de um falso, era espírito de engano, e ele repreendeu e expulsou aquele espírito de engano na vida daquela moça. E aí a palavra do Senhor diz que a moça parou de dar lucro aos seus senhores. E é isso que nós temos que ter, porque muitos estão recebendo recados de espíritos de engano, porque conhece o meu e o teu desejo, porque a gente falou, porque a gente muitas vezes orou em alta voz, o inimigo também ouviu, e aí quer trabalhar naquilo ali que nós falamos com o Senhor, aí usa espíritos de engano. E ali Paulo não ficou, porque Paulo conhecedor, olha, 1 João já alertava, vocês fiquem atentos, porque o espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo não está agindo, segundo as escrituras não, mas o espírito dele já age, desde os tempos antigos, não mudou. E aí Paulo vai e tem o discernimento.